XPML11, um fundo de shopping da XP. Nós vamos avaliar aqui, gente, o preço, as cotações na janela de 60 dias. Vamos avaliar o menor preço, o maior preço, a média em certos períodos. O objetivo dessa metodologia aqui é melhorar o seu ponto de entrada para aqueles que fazem buy and hold, ou fazer 2% naqueles que fazem o trade. Eu tenho feito 2% ao mês e eu utilizo a seguinte estratégia: 1%, a metade do rendimento, eu consigo com os dividendos, e esse 1% a mais eu consigo com essas volatilidades de mercado, e às vezes fazendo arbitragem. Eu saio de um fundo e entro com o outro, usando essa metodologia aqui que quero compartilhar com vocês. XPML11. Ontem, no dia 14/5, o fechamento de mercado, preço de fechamento R$ 108,73. O menor preço de ontem, do dia 14, aqui, ó. O menor preço R$ 107,30 e o maior preço R$ 109. Teve uma volatilidade importante entre o menor preço e o maior preço, 1,67% de volatilidade. O preço médio, ponderado pelo volume, R$ 108,16. Em relação, agora nós vamos avaliar em 3 faixas de tempo. Dos últimos 10 dias, entre o período de 10 a 20, 30 dias atrás, e do período de 30 a 60 dias atrás, de forma que a gente avalie os preços médios, o menor preço e o maior preço, se está aumentando ou se está subindo. Em relação aos últimos 10 dias, o menor preço do XPML foi R$ 105,16, o maior preço R$ 111,84 e o preço médio R$ 109. Veja que ele teve uma volatilidade de 1,56 importante, com uma volatilidade importante entre o menor e o maior preço do período, não do diário, do período. Esse menor preço aqui, 105, ele foi atingido aqui no dia 11/5/2026. Tá? Considerando agora a janela de 10 a 30, no período de 10 a 30 dias atrás, o preço médio R$ 110,58, o menor preço R$ 108 e o maior preço R$ 111. Considerando a janela de 30 a 60 dias, o menor preço R$ 106,00, o maior preço R$ 110 e a média R$ 108. Este menor preço aqui de R$ 106,29, na janela de 30 a 60 dias atrás, eu acho que foi em março, uma olhadinha aqui, é aqui, ó, no dia 19 de março, ele fez o preço de R$ 106,29. Então veja, gente, com essa tabela, ela de forma objetiva consegue te dar uma visão de mercado melhor para melhorar o seu ponto de entrada, melhorando o rendimento, e para quem quer fazer arbitragem também, ou trade, né, melhorar o ponto de entrada e saída. Veja que, considerando a janela dos 10 dias e também a janela dos últimos 60 dias, o menor preço tem sido esse aqui, ó, R$ 105,16. Em relação à média, veja que não tem aumentado muito nesses últimos 60 dias. Ó. Era 108, subiu para 110 e agora desceu de novo para 109. Desculpa. E agora desceu para 109 novamente. Certo? O menor preço era 106, subiu para 108. O menor preço era 106, subiu para 108 e depois foi para 105. Então, com esses preços, com essas variações, você tem ideia e você consegue ajustar melhor o seu ponto de entrada e de saída, ou apenas o ponto de entrada para quem faz buy and hold. Certo? Em relação a esse preço de fechamento de mercado dia 14/5, essas cores significam o quê? Esse preço de mercado está 0,92% abaixo do preço médio dos últimos 10 dias. Isso aí eu uso apenas para fazer uma triagem inicial, porque eu tenho
um painel de controle que facilita bastante a minha vida. O que acontece? Diariamente eu olho apenas o meu painel inicial de triagem. Com o meu painel inicial de triagem eu já consigo saber quais os ativos que eu tenho que olhar em prioridade. Por exemplo, aqui eu sei que o MCRE 11 ele está 1,8% acima do preço médio dos últimos 10 dias. Então, dependendo do preço que eu entrei e de outros ativos, às vezes eu vendo ou saio parcialmente e aloco em outros ativos. Outra coisa que eu fico atento também em relação ao Datacom. Por exemplo, eu sei que o MCRE ele paga lá para o dia 15 dia útil. Eu sei que o GGRC paga no primeiro dia útil. Então, às vezes, o preço está subindo porque está se aproximando da Datacom. Então, você tem que ficar ligado também nisso. Gente, é isso aí. Se você gostou, dá um like, compartilhe, siga o nosso canal, assina, toca o sininho aí para seguir os novos vídeos e até a próxima.